fatores nos levaram a decidir por esse lugar. Primeiro, por causa dessa característica que a fauna era bastante diferente dos outros e única. Eu nunca tinha coletado em um lugar que tivesse esse tipo de composição. E outra coisa é que eu queria também, nós queríamos comprar um lugar alto, porque você sabe que nos trópicos só tem dois lugares agradáveis para as pessoas, para a espécie humana, para viver, tal, que é ou na orla ou na beira do mar, na primeira fileira de casa, de frente do mar, porque aí você tem a brisa o tempo todo, porque a segunda rua já é um inferno de calor, ou então, se é longe da costa, acima de 700 metros. E aqui, então, como essa serra tem 960 na parte mais alta, aqui onde nós estamos, aqui 800 metros, aqui ó, a varanda aqui está exatamente a 800 metros de altitude. Outra razão que nos levou a decidir por aqui é que a mata ainda estava bastante preservada. Por exemplo, aqui nessa parte alta da serra, mais ou menos a metade é mata primária. Entende? E com muitas áreas ainda que nunca nem madeira não foi tirada. A mata está, entende? E o resto é mata, é vegetação secundária, mas em várias idades, entende? Por exemplo, isso aqui quando nós compramos e começamos a construir, isso aqui era pasto, isso aqui tinha vaca aqui. Hoje já os macacos passam pela frente aqui de uma mata para outra e tal. Bom, e muitas áreas que é mata secundária, mas que foi derrubada há 50, 60, 70 anos atrás. Bom, e outra razão é que, por causa da vassoura de bruxa, o preço das terras caiu muito, e ainda aqui em cima ainda caiu ainda mais, porque isso aqui, o cacau praticamente ele não produz, não produz bem acima de 400 metros de altitude. Então essas partes altas aqui como não eram apropriadas para cacau, os grandes fazendeiros nunca tiveram muito interesse nessas áreas. O que a gente considera área marginal. E muito disso era o que a gente chama de terra devoluta, que era a terra do Estado, entende? Porque na época do auge do cacau, por causa do alto preço das terras, os agricultores, os camponeses pobres, eles só tinham duas opções, ou ir trabalhar de empregado nas fazendas de cacau, ou então ocupar essas áreas marginais que os grandes fazendeiros de cacau não tinham interesse. Bom, então esse foi outro fator, que o preço, entende? Na época o preço da terra era barato, a gente comprava aqui na base de 300, 400 reais por hectare. Nós começamos a comprar aqui em 98. Outro fator é que tinha, como nós temos as torres de comunicação no topo da serra, já tinha essa estrada, teve toda a calçada que vai até o topo da serra. E também uma rede elétrica. Então nós tínhamos uma estrada já construída, tinha disponível uma rede elétrica com eletricidade próxima. Então essa combinação de fatores então, nos levou a decidir. De lá para cá, o senhor notou que depois que vocês compraram, parou um pouco a degradação ou o ser humano continua entrando escondido? Olha, na área que nós adquirimos, que fomos adquirindo,
não entender. A gente não tem, nós não tivemos nenhum caso de agressão. A única coisa que existia quando eu cheguei aqui eram os caçadores. Entende? Tinha muita caça porque aquilo era tradição o pessoal caçar. Inclusive como eu acho em parte porque como os fazendeiros de cacau também não pagavam muito bem, o salário era baixo e o pessoal então, entende, sempre caçava para ter, entende, para ter alguma alimentação, carne de algum tipo e tal. E como isso era muito, era uma coisa comum, e era até em parte tolerada pelos grandes fazendeiros, então aqui o pessoal tinha o hábito de entrar em qualquer fazenda para caçar sem ter que pedir autorização, sem nada. Então eles estavam habituados, tinha mato, entravam para ir caçar, entende? Então no início eu tive muito problema aqui, porque o pessoal caçava, fim de semana aqui, a Clemília se lembra, né? Eu estava sentado aqui, era cachorro latindo e tiros, entende, né? Quando vocês chegaram, quais animais eram mais caçados? Bom, os animais de caça aqui na Mata Atlântica são os mesmos tradicionais, que é caititu, coati, tatu, paca, principalmente paca, que tem, o pessoal acha que das caças é a carne mais saborosa e tal, é a paca, né? Mas aqui aqui eles praticamente, o Ideobrando pode falar, aqui o pessoal come tudo aqui, entende? Até eu me lembro, nós tínhamos aqui um senhor que trabalhava para nós, que foi o primeiro guarda e que é um senhor de idade, lá tinha uns 80 anos, o seu Fernando, que ele inclusive intermediou várias das propriedades que eu comprei, como ele conhecia os proprietários, então ele negociava, eu dava uma comissão para ele e tal, então, e ele também, como nós não morávamos aqui ainda, ele então cuidava. Entende? Um dia eu estava conversando com ele e saruê, come, e teiu, come, coati, claro, come, carne muito boa, eu digo, vem cá, então é melhor eu perguntar o que é que não come aqui? Aí ele falou, doutor, do chão cururu e do céu urubu. O resto tudo se come. Quando vocês chegaram, qual espécie estava em extinção e que hoje é vista novamente, que foi feita a introdução gradativa novamente na Mata Atlântica? Olha, quando nós chegamos aqui, a maioria desses animais grandes já estavam bastante raros. Por exemplo, o caititu, por exemplo, que não é exclusivo da Mata Atlântica. O caititu vai até o sul, até o Arizona, vai da Argentina, do Uruguai até o sul dos Estados Unidos. Mas aqui ele era muito raro, entende? Por exemplo, o seu Fernando, que trabalhou uns 5 anos conosco, durante esses 5 anos ele viu 2. Entende? Inclusive o Zacarias, que era um vizinho nosso aqui, matou. Entende? Hoje não, hoje tem grupo de 20, 30, entende? Muito, tem até demais, porque como é um bicho onívoro, come de tudo, come raiz, come broto, come ovos de passarinho, come filhote de passarinho, come tudo. Então, se a população aumentar demais, ele começa a afetar, entende? E todos esses passarinhos que fazem ninho, essas aves que fazem ninho no chão, as plantas que são rasteiras, que tem bulbo, que tem, entende? Né? Tudo isso eles causam um dano tremendo. Então, até é bom que, eu não digo a caça, mas, por exemplo, nós temos sorte porque ainda na região existiam, quando nós chegamos, o puma, que é o predador, que é um dos predadores do topo da cadeia alimentar. E o puma pega caititu, pega coati, pega tatu, pega esses bichos maiores. Então hoje, por exemplo, nós temos a puma aqui é comum. Entende? A gente vê de vez em quando, nós temos câmara aí, entende? Frequentemente
elas aparecem nas câmeras. Entende? Agora, o animal mais que está ameaçado e que é endêmico dessa região é um macaco prego que se chama macaco prego do peito amarelo, que é um macaco que é dessa região do sul da Bahia. A distribuição, entende, vai até na serra aqui, porque é um bicho mais de Mata Atlântica e talvez originalmente ia até Salvador, por aí e tal. Então, por exemplo, também quando nós compramos aqui, tinha um grupo pequeno de 4, 5, muito desconfiado, você viu você de longe já, entende? Hoje não, hoje eles vêm aí ao redor, ficam aqui, tem um grupo de 20, 30, entende? Com filhote nas costas e tal. E os guardas que fazem ronda, eles têm encontrado bandos em vários lugares. Bom, O Iraçu também, né? outro é, por exemplo, o iraçu, que é a maior ave de rapina do mundo, né? Entende? Quando, inclusive, a nossa ONG é Instituto Iraçu, que a gente batizou em homenagem a essa ave, porque nós achávamos que ela estava extinta, que não existia mais extinta. Aí, em 2010, aproximadamente, teve uma aluna da UESC que estava fazendo a tese de mestrado e o tema da tese dela era um inventário dos grandes mamíferos da Serra Bonita. Então ela, para poder documentar a presença desses animais, então ela tinha câmaras fotográficas em vários pontos aqui da reserva, essas câmaras que têm sensor e disparam automaticamente. E um dia, não sei por que razão, apareceu a foto de um jovem, de um iraçu, jovem. Aí nós mandamos a foto para um ornitólogo e ele falou, esse deve ter um ninho aí por perto porque esse bicho não tem 1 ano de idade. Entende? Então se tem um filhote aí, com certeza deve ter um casal por aí por perto. Tudo bem, a gente nunca... Como é uma ave difícil de você localizar, porque ela praticamente voa muito pouco, e não é igual os outros gaviões que voa alto, você vê de longe e tal, não. O iraçu, ele voa, ele só voa na altura da copa, e assim, de uma árvore alta para outra, e em geral só voa para pegar uma presa, porque ele, como é um bicho grande, precisa de muita energia, ele também não perde energia à toa, entende? Então ele fica posado numa árvore alta e fica observando. Se aparecer, porque ele se alimenta de macacos, de bicho preguiça, coati, entende? Quer dizer, é um bicho que tem muita força, porque eu imagino, um coati pesa 5, 6 quilos. E é um bicho que morde, que tal, então, e eles pegam. Bom, então, há uns 3 anos atrás, um grupo do IBAMA, que trabalha com o iraçu, que tem um projeto de monitoramento do iraçu no Brasil inteiro, eles sabendo disso, eles vieram aqui para ver se localizavam o ninho, entende? Ó, Robiara. E aí, eles, claro, partiram do lugar onde a gente tinha tirado a foto. Onde eles me perguntaram onde é que foi tirada essa foto. Porque eles disseram, não, o jovem não devia estar muito longe. E não levou 10 minutos, eles acharam o ninho numa árvore a uns 500 metros do local onde tinha sido fotografado o jovem. E por sorte, o casal tinha recentemente colocado um ovo. E aí nós ficamos monitorando, eu acho que lá no dia 5 de maio de 2017, e nasceu um filhotinho, entendeu? E como o ninho fica numa baixada, então você subindo numa área alta lá, você a uns 100 metros do ninho, você vê o ninho praticamente na altura do olho. Então o nosso guarda e eles ficaram monitorando, aí o filhote foi crescendo. E aí é fácil, porque como o ninho é muito aberto, o ninho realmente é uma plataforma de galho, de água e tal, que chega a ter
3 metros de diâmetro. Porque é uma plataforma que precisa pousar o casal, mas os filhotes, e precisa ter espaço para caça. Para o pessoal trazer a caça, né? E aí então, enquanto o filhote está pequeno, não voa, a fêmea não sai do ninho. Então o macho tem que trazer comida para os dois, né? Entende? Para ele, para a mãe e para o filhote. Então era muito fácil de ver. Muita gente vinha aqui, ia para lá ficar quietinho, porque a fêmea estava lá com o filhote. Bom, além desses animais grandes, então hoje tem muito coati, grupo imenso, caititu. Hoje os caititu andam até perto da cidade lá. Eu já vi caititu lá perto de Camatã, na atravessando a estrada, coisa que não acontecia há uns 20 anos atrás, quando nós chegamos aqui. Bom, a população de teiu também. Esse teiu também, o pessoal come aqui, mas aqui você está no sol aqui, de vez em quando passa 2, 3 aqui de tamanho, entende? Porque outra coisa é a seguinte, como é uma reserva, nós não temos cachorro. Porque se você quiser ter os animais perto da casa, perto aqui do centro de pesquisa, da pousada, você não pode ter cachorro, nem amarrado, porque basta o cheiro. Entende? O cheiro do cachorro, que os animais não se aproximam. Não gato precisa... também? Hã? Gato também? Nós não permitimos nem gato, nem porque os gatos comem passarinho, né? Passarinho e tal. Não, e tem muitos animaizinhos pequenos aqui ao redor, né? Temos os marsupiais, uns gambazinhos desse tamanho, que é tipo um rato que anda no chão. E como é bicho de mata, não está acostumado com gato, eles são meio bobo, né? Então, tem muita cuíca, são uns gambazinhos pequenos, entendendo aqui pelo chão. Tá? Então não pode ter cachorro nem gato, e nós também, no contrato com os trabalhadores, já está especificado que não pode ter animal doméstico, nem animal silvestre em cativeiro, não pode ter passarinho com gaiola, não pode ter papagaio, macaco, entende? Animal silvestre e tal. Bom, então além desses animais que eram raros, que eram e tal, nós temos ainda, por exemplo, nós tínhamos aqui nessa região tinha 6 espécies de primatas. O maior é o muriqui, que eu já falei para vocês, o segundo maior é o bugio, o terceiro maior é o macaco prego do peito amarelo, o quarto é o guigó, e os menorzinhos são esse que vocês viram aí, e o mico-leão preto da cara dourada, que tem no outro lado da serra. Então eram 6 espécies de primata, os dois primeiros estão extintos, o muriqui e o bugio. Então são 2 espécies que nós temos interesse em que alguém faça algum projeto para a gente reintroduzir. E das aves, tem duas espécies que eram, na realidade 3 espécies que eram comuns aqui, que hoje não tem mais, que é o mutum do leste, que é um bicho grande, a maior ave de caça que tal, a jacutinga que tinha, e o papagaio, entende? Aqui antigamente, segundo o seu Fernando, tinha bandos de papagaios enormes, entende? Você não vê mais, entende? Você vai ver lá em Porto Seguro, tem ainda, entende? Até passa por cima da cidade e tal, mas aqui não tem mais. Então são mais 3 espécies que nós gostaríamos de trazer de volta. O muriqui, a reintrodução do muriqui, é um projeto muito importante e precisa ter alguém, um primatólogo, para coordenar. O bugio, né? O mutum, a jacutinga e os papagaios. Seriam 5 espécies que seriam importantíssimos que alguém porque nós não temos condições nem financeiras de pagar alguém para fazer isso e nem tempo. Então precisa ser alguém, nós damos uma estrutura, que é a mata, que é a floresta, o laboratório,
e outra coisa que precisar, entende? Os guardas podem ajudar, acompanhar, mas para isso precisa ter um pesquisador ou que oriente um estudante para fazer o trabalho de campo, mas que entenda e que faça a proposta para obter recurso, depois que faça os relatórios, que coordene o trabalho. Nós não temos condições de fazer isso. Então, a reserva foi criada com 3 objetivos principais. Claro que o principal é conservação, o segundo é pesquisa e terceiro, educação ambiental, que é o que a Clemira sempre fazia aqui, né? Entende? Talvez até a educação ambiental é mais importante que pesquisa, porque é muito importante para a conservação que nós tenhamos, que a reserva tenha o apoio da comunidade. Entende? A comunidade tem um papel muito importante para ajudar a preservar. Porque por exemplo, eu sei de vários casos de caçadores que caçavam aqui dentro e que os vizinhos, de tanto chamar atenção, de tanto criticar os vizinhos, às vezes até filhos, entende? Pai, como é que faz? Entende? Lá não pode e tal. Tem muita gente que ou parou de caçar de vez, ou hoje se caça, vão caçar em outro lugar. Então é muito importante que nós tenhamos qualquer reserva, para ela ser bem protegida, ela precisa ter ela precisa ter a colaboração da comunidade. E a comunidade só tem colaboração, só colabora se ela sentir que também a reserva é útil para ela. Por exemplo, a gente faz dá preferência para ter empregados, trabalhadores locais, entende? Porque é uma maneira da comunidade sentir que a gente cria alguns empregos, nós pagamos salários em geral melhores do que é normalmente pago na região. Então, e além disso tem também você tendo trabalhadores, funcionários locais, também facilita muito a aceitação da comunidade, porque, por exemplo, os nossos trabalhadores aqui, eles trabalham a semana inteira aqui em cima, sobe segunda-feira de manhã cedo e desce na sexta-feira à tarde. Então, fim de semana eles passam lá embaixo, então eles conversam, vão no bar, conversa todo mundo, então eles podem falar, informar as pessoas lá embaixo o que é feito aqui. Entende? E obviamente, como eles são da comunidade, entende? O pessoal confia, acredita muito mais na informação que eles passam do que em nós mesmos. Entende? Então é muito importante isso. Porque, por exemplo, quando nós chegamos aqui, o pessoal era muito desconfiado, né? O pessoal estão comprando e tal, entende? E aí o pessoal parava, o senhor vai plantar o que lá? Não planta nada, como? Então lá, tem ouro lá? Não tem. Não deixa de ser porque ouro, para né? eles é o seguinte, imagina para um agricultor, para um camponês, às vezes para um fazendeiro, você comprar a terra, segundo eles, para não fazer nada, né? Entende? Não cabe na cabeça deles, porque a terra para eles tem que ter um uso, né? Ou agricultura, ou criar gado, ou então para mineração, seja lá, ou tirar madeira, entende? Então era difícil, né? Agora nós temos também outra razão que a comunidade simpatiza conosco, é o fato de que a água que abastece Camaquã e Pau-Brasil, 2 municípios, que entre os dois deve ter uns 50 mil habitantes, a água que abastece a cidade, essas 2 cidades, sai daqui. Então, por exemplo, nessa seca grande de 2015, muitos municípios ficaram sem água. E aqui não. E por causa disso, várias pessoas na cidade me pararam para dizer: ó, doutor Vitor, a melhor coisa foi você vir para cá e criar essa reserva, porque o senhor viu ali, ó, Itabuna está sem água, entende? Ilhéus está sem água, entende? Né?
E nós temos água por causa da reserva, porque se o pessoal tivesse derrubado a mata toda, nós estaríamos sem água também. Oh, dona Clemira, e a senhora? O que a senhora espera ver aqui no futuro? Qual que é o sonho? Para mim, o mais importante para nós é pensar que isso aqui tem continuidade, né? Que não venha nenhuma lei de última hora aí para proteger agricultores ou os grandes negócios, venha ser. Então, uma terra está inútil, né? A gente quer preservar, manter a vida, tá? Que a água, as árvores, os animais, que isso que seja representativo da vida no planeta e da qualidade de vida. Isso aqui tem não só para as plantas, para os animais, mas para o ser humano também, né? Que eu acho que é importante. A gente faz parte do ecossistema. Então, para mim, já que a gente decidiu vir para cá e começar esse projeto, é importante que ele não desapareça assim, do nada, né? Seja firme, forte e se fortaleça cada vez mais para, pelo menos, manter o que a gente conseguiu comprar e proteger até agora, né? Se daqui a algum tempo não tiver mais uma árvore ao redor, se isso aqui pudesse ser mantido pela lei, que ninguém venha mexer com isso aqui, a gente pode dizer, ó, sabe o que é uma floresta? Aquilo ali, ó, é um exemplo, né? Então, essa preservação da vida, que eu acho que para mim isso é importante. Isso faz parte do sonho. E o senhor, seu Vitor? O seguinte, nós temos uma filosofia que eu não sei se vocês viram lá na missão do cartaz do Instituto, que é proteger, conservar e tal a Mata Atlântica dentro de uma ética ecocêntrica. O que quer dizer isso? Porque vocês sabem que na tradição judaica cristã, o centro é o homem. Na Bíblia, na Gênesis, ele fala que Deus criou os animais, as plantas, criou tudo para servir o homem. Entende? Isso se chama de uma visão antropocêntrica. Outras culturas, por exemplo, os hindus e outras, mesmo os povos primitivos, eles têm outra. Eles têm uma ética, eles têm uma concepção que eles fazem parte da natureza. Então, quer dizer, isso quer dizer uma ética ecocêntrica, né? Quer dizer, a vida que tem que estar no centro, né? E que nós fazemos parte, e não que estamos acima e que o resto do mundo foi criado. E a natureza foi criada, os animais, as plantas e tal, para nos servir. Então com esse princípio, com essa ética, nós às vezes temos certos atritos até com pessoas que estão ligadas à conservação. Porque tem muita gente que tem, entende, se dedica à conservação e tal, mas com uma concepção antropocêntrica, entende? Porque nós temos que conservar a natureza porque é útil para nós. Porque a mata pode ter uma planta que cura câncer, entende? Porque nós tem que conservar porque é importante para nós, para a espécie humana, a água, o ar limpo, coisa e tal. Nós temos uma concepção diferente. Por exemplo, nós achamos que esse coqueiro ou aquela planta ali, eles têm o mesmo direito à vida que nós temos. Entende? Quer dizer, a gente deve ser cuidadoso no usar. Entende? A gente tem que ter respeito pelo tal. A gente porque uma das coisas que nós temos, que você pode observar, é que no mundo se destrói mais por ignorância do que por necessidade. Não sei se vocês conhecem uma frase do Gandhi que define muito bem isso. O Gandhi falou que
a terra tem recurso para todos, só não tem para a ganância de uns poucos. Entende? Então nós temos essa concepção. Então a nossa maior preocupação hoje não é só ampliar, porque nós até agora a Serra Bonita tem 7.500 hectares. Tem mais ou menos 5.000 hectares que estão em boas condições, que deveriam ser preservados. Nós estamos lutando para conseguir alcançar isso. Até agora nós adquirimos uns 3.000 hectares. Entende? Então nós temos mais uns 2.000 hectares que a gente tem como objetivo de incorporar a reserva. Bom, nós temos uma área grande já, então a prioridade hoje é conseguir recurso para preservar o que nós já temos e não deixar isso morrer. Com esse propósito, né, que nós temos esses dois projetos. O projeto do cacau, que é o meu sócio, que é a iniciativa dele. Ele não quer gerar lucro para ele. O objetivo dele é que o cacau gere uma renda que permita tornar a reserva sustentável. A mesma coisa nós aqui com a parte de hospedagem. Nós construímos esse centro de pesquisa e a pousada e as trilhas e tal, para não só oferecer uma estrutura adequada para os pesquisadores e para o ecoturista que queiram visitar aqui, mas também como uma fonte de renda para cobrir os custos de manter isso aqui, porque nós sabemos que, por exemplo, até o momento nós estamos tirando dinheiro do bolso para poder manter isso aqui. Mas obviamente nós não podemos deixar isso no futuro, deixar um problema para os herdeiros ou para quem vai assumir isso aqui. Não? Então a ideia nossa é que a renda com hospedagem mais a renda do cacau seja suficiente para garantir a sobrevivência financeira disso aqui, porque nós não vamos, obviamente, viver para sempre e se a gente não garantir isso, dificilmente alguém vai querer assumir isso aqui e tirar dinheiro do bolso. Então, a nossa preocupação fundamental no momento, entende, nesses últimos anos principalmente, porque no início, quando nós começamos esse projeto, nós não tínhamos muita experiência. Nós achávamos que era muito mais fácil conseguir recursos e tal. Mas com o tempo nós nos demos conta que, por exemplo, no Brasil não tem uma tradição por parte das pessoas que têm da população de poder de contribuir para muitas causas, né? Entende? Por exemplo, nos Estados Unidos existe uma tradição que as pessoas doam o que podem, os ricos doam até bastante, entende? Então, existe uma tradição da própria sociedade assumir, entende? Eles não esperam que o governo faça tudo. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem essa mentalidade, né? Entende? Inclusive para nós, como brasileiros, para nós sempre foi um pouco constrangedor e até algumas vezes humilhante de nós termos que pedir recurso lá fora, pedir recurso de estrangeiros que nem conhecem aqui, para preservar um pedaço do Brasil que é o nosso país, né? Quando que nós temos muitos milionários no Brasil, nós temos gente com muito dinheiro, com muito recurso, né? Mas, por exemplo, nós estamos 20 anos praticamente envolvidos nesse projeto e praticamente até hoje nós não conseguimos nada de brasileiro, entende? Uma ou outra contribuição de amigos nossos que também não tem muito recurso, que se prontificaram a dar uma contribuição de R$50 por mês ou R$400 por ano, entende? Mas que isso não, entende? Não cobre nem o salário de um dos guardas, né? Entende? Então,
Então para nós, nos últimos anos, a Clemília e eu, nós temos ficado realmente até quase desesperados para poder, pensando na continuidade disso aqui. Porque nós temos 3 filhos, mas também isso aqui não foi o sonho deles, foi um sonho nosso. Então não é justo que nós deixamos para eles um encargo que não foram eles que decidiram e que vai só custar. Entende? Que além deles entende? De não herdarem nada, porque tudo que nós tínhamos nós investimos aqui, eles ainda têm que tirar dinheiro do bolso para que isso tenha continuidade. Então, nesses anos todos, praticamente a contribuição foi toda do exterior e nenhuma empresa brasileira? Não. Nada. Nós conseguimos, entende? Quando nós viemos para cá e começamos, nós nos demos conta que esses recursos de doadores não estão disponíveis para a pessoa física. Por exemplo, obviamente nenhum americano vai me dar $100 mil para comprar uma área de mata no meu nome. Entende? Então, com esse propósito, nós criamos uma ONG, que é o Instituto Iraçu, que justamente esse tipo de doação vem para o Instituto é que faz as propostas e, obviamente, como os recursos que são doados para o Instituto, essas áreas são registradas no nome do Instituto, não nosso. E outra razão é que para pesquisa nós temos que estabelecer convênio com instituições de pesquisa ou acadêmicas e nós nos demos conta que é mais fácil de fazer convênio entre instituições do que de uma instituição com a pessoa física. Principalmente tratando-se de instituições públicas, né? Universidade Federal, institutos de pesquisa como a Embrapa, ou como o Instituto Oswaldo Cruz, como o Instituto Butantan, entende? Quer dizer, é praticamente fazer convênio com uma instituição dessas com a pessoa física. Então, com esse objetivo, nós criamos o Instituto Iraçu. Bom, nós conseguimos, com o Instituto Iraçu, nesses anos todos, talvez R$1,5 milhão em doações, que deu para comprar uns 1.200 hectares que pertencem ao Instituto. Então a reserva está chegando nos 3.000 hectares, que são 800 hectares da nossa família, uns 1.200 hectares do Instituto, e uns 800 hectares do nosso sócio, que é o dono das fazendas de cacau lá embaixo, mas que também fazem parte do mesmo projeto, do projeto Reserva Serra Bonita. Mas a meta é chegar nos 7.000 hectares. Pelo menos 5.000. Pelo menos 5.000. Entende? Então nós temos como meta, nos próximos 10 anos, conseguir comprar uma média de 200 hectares por ano. Para a segurança dos animais, pelo que a gente entendeu que vocês explicaram para a gente, para a segurança dos animais precisa de um tamanho, para que eles se procurem, para que eles tenham espaço, eles vão na outra reserva e voltem. Qual que seria esse tamanho ideal? Bom, depende do animal que você queira preservar. Porque é o seguinte, tem um princípio em ecologia, é o seguinte. Por exemplo, se você aumenta a área aritmeticamente, você aumenta a população dos seres vivos geometricamente. Por exemplo, se você tem uma área de 100 hectares, vamos supor que ela tem 2.000 espécies de organismos. Se você duplica essa área para 200 hectares, você não vai ter só 4.000 espécies, você vai ter 6, 8.000 espécies, porque tem várias espécies que não sobrevivem numa área de 100 hectares, mas sobrevivem numa área de 200. Então é mais importante você ter uma reserva de 200 hectares do que duas de 100. Tá certo?
E em relação às E aí, integrações? à medida que, por exemplo, para vocês terem ideia, nós temos aqui 3.000 hectares. E nós temos 415 espécies de aves. Isso numa área de 500 hectares, de 400, era impossível, porque tem muitas aves dessas que elas precisam de uma área maior, entende? Principalmente, por exemplo, tem muitas aves que, por exemplo, dependem muito dessa palmeira que é a jussara. A jussara é a planta mais importante para manter a fauna dos animais, principalmente dos grandes pássaros da Mata Atlântica. E a jussara é o seguinte, ela tem desde lá do litoral, desde a parte baixa até aqui o topo da serra. Só que lá embaixo, em maio, abril, maio, já tem jussara madura. Aqui em cima, aí ela, à medida que você sobe, elas vão amadurecendo mais tarde. Lá embaixo, talvez junho, julho, já não tem mais jussara. Aqui em cima, ainda em outubro, ainda tem. Então tinha muitas aves dessas, por exemplo, um exemplo é a jacutinga. É muito provável que a jacutinga desapareceu daqui, não só pela caça, mas como o pessoal tira o palmito para vender e para consumir, o pessoal extraiu, acabou com o palmito, então essas aves ficaram sem comida uma parte do ano, entende? Porque tu imagina, se lá final de abril já tem jussara madura e aqui em outubro ainda tem, quer dizer, durante 6 meses do ano, essas aves, esses animais dependiam da jussara. Então, se a jussara desapareceu, eles ficaram sem comida num período do ano e por causa disso desapareceram. Porque é o seguinte, outro princípio de biologia é o seguinte, você não adianta você ter alimento abundante durante 11 meses. Mas se você tiver um mês que não tem comida, esse mês é que vai determinar quais os bichos que vão sobreviver, quais os animais que vão sobreviver, entende? Porque não basta ter alimento abundante durante 11 meses se um mês não tem alimento nenhum. E para você garantir essa fonte de alimento, é importante, como nós temos aqui, que a reserva não só seja grande, mas que ela cubra várias altitudes, porque a gente sabe aqui que tem certas aves que, certa época do ano ela aparece aqui em cima, porque provavelmente ele terminou comida lá embaixo, entende? Depois elas desaparecem de novo, você vê elas lá embaixo. Quer dizer, se a gente não tivesse nem aqui em cima ou lá embaixo, muitas dessas espécies não existiriam. Por exemplo, um exemplo muito grande, muito bom, foi essa seca prolongada. Nós ficamos 11 meses sem chuva, então nós ficamos sem água aqui, 6 meses aqui em cima sem água. Então aqui nós tínhamos raposa, caititu, coati, muito aqui ao redor. Sumiu tudo, porque os bichos foram descendo acompanhando a água, então não tinha água. Entende? E o mais importante é o seguinte, não basta ter água lá no pasto, lá embaixo, porque tem muitas espécies que elas morrem de sede, mas não saem num pasto para beber água. Então você precisa ter água dentro da mata, entende? Então é por causa disso que as áreas importantes que nós temos lá embaixo, mesmo sendo cabruca e tal, entende? É vital para a gente ter uma diversidade grande. Então, pelo que a gente entendeu, o puma, ele está aqui porque a área é grande, porque ele pode passear lá. Por várias razões. Tem comida, porque é um bicho que como está no topo um carnívoro no topo da cadeia alimentar, ele deve comer um caititu por dia. O equivalente, né? Entende? Né? Então, você tem puma e bastante caititu. Então, como a população de caititu, de coatis, de paca e tatu aumentaram muito, então elas estão de volta aqui, entende? E quais as reservas que fazem corredor, divisa com a Serra Bonita? Bom, nós temos aqui, no papel, tem a reserva, o Parque Nacional do Baixão, né, da Serra das Lontras, que foi criada uma portaria do Ministério do Meio Ambiente no governo do Lula,
mas depois está no papel, porque não tem recurso, não tem tal, porque a área foi decretada reserva, o parque, é parque ou é reserva biológica? Parque Nacional. Parque Nacional. Mas precisa indenizar os proprietários, né? Então, enquanto não indenizar os proprietários, entende, ela não... Não virou reserva ainda. No papel tal, ela é um parque, mas na realidade não existe porque nenhum que eu saiba, nenhum proprietário foi indenizado. E os proprietários ainda estão lá dentro. Todo mundo mora lá. Todo mundo lá, tem pasto, tem cacau, continua Ou seja, normal. é só parque só no nome. E eu vi no Google assim, reserva ambiental extrativista. Quer dizer o quê? Que eles podem entrar por exemplo, e tirar. tem certas áreas que você tem, por exemplo, o mangue. Eu acho que Canavieiras é uma dessas. Então, como tem populações costeiras que viviam do caranguejo, então eles têm autorização de extrair o caranguejo, mas controlado, e tem a época do fêmea com ovo não pode matar, tem a época da desova, não sei lá o que também tem o tal do paradeiro, que eles não podem, entende? Tem umas certas restrições, mas eles podem explorar. Então, porque eles chamam reserva, eles não podem cortar o mangue. Então é só relacionado ao caranguejo. Não tem uma reserva que você pode tirar certas espécies de árvores ou Não, de na caça. Amazônia tem, por exemplo, tem reservas de castanha. Tem os castanhais, são reservas extrativistas. Mas só para tirar castanha. Para tirar castanha, não, depende do que tiver disponível. Você não pode tirar madeira, por exemplo, Sim. tem que eliminar o tal, mas você pode tirar castanha, se tiver bacaba, pode tirar bacaba, açaí, pode explorar o açaí. Guaraná, tudo que você pode colher os frutos, ou flores, ou tal, desde que você não sacrifique a planta. Bem, hoje estivemos com o Dr. Vitor Becker e Dona Clemira. A viagem só está começando. Aguarde mais novidades dessa nossa expedição pela Mata Atlântica. Muito obrigada, Dr. Vitor. Muito obrigada, Dona Clemira.